Olá pessoal, Namastê. Vamos com esse vídeo concluir esse bloco da série que é a origem do mal, né? No vídeo anterior eu dei uma pequena explicação do que seria aí o conceito de felonia, né? Nesse vídeo eu quero fazer uma pequena correção do primeiro vídeo, não do vídeo anterior, mas do primeiro vídeo desse bloco, onde eu falo sobre o motivo pelo qual Deus teria enviado Jesus, né, como filho. Eu fiz uma pequena colocação ali que pode gerar aí um desconforto para algumas pessoas, um mal entendido, então eu quero recontextualizar aqui para facilitar, né, o entendimento daquilo que eu falei. E também, para fechar o bloco da série com esse vídeo, eu vou explicar, não explicar, mas eu vou apresentar uma observação alternativa para explicar o fenômeno de onde o ser humano retira intuitivamente a ideia da rebelião, a ideia da expulsão do paraíso, né? Eu vou fazer aqui uma exposição de um fenômeno que ocorre com o ser humano que seria uma das justificativas para explicar por que o ser humano chegou à conclusão de que nós fomos, enquanto raça, enquanto comunidade, teríamos sido a consequência do mal, teria sido o início, né? A origem do mal teria sido aí uma rebelião contra o Criador, no caso, partindo do princípio da teoria felônica. Okay? Bom, primeiro deixa eu falar da questão do primeiro vídeo que eu havia feito uma colocação sobre o nosso queridíssimo, amadíssimo mestre, o Senhor Jesus Cristo, né? Como eu falei, a ideia de que um pai tomaria essa atitude de enviar o seu filho, a teoria que o pai amou tanto que mandou o seu próprio filho para ser sacrificado, não é? em seu nome. A dificuldade desse tipo dessa maneira de enxergar a coisa é justamente o fato de você imaginar um pai fazendo isso, chamando um filho e mandando o filho para sofrer, né? Normalmente, o que não é natural, um pai imaginar o seu filho sofrendo, sendo que esse próprio pai teria aí o poder de tomar uma atitude diferente, por exemplo, né? Como eu dei o exemplo lá da empresa, se houver um motim na empresa, por exemplo, digamos, e eu seja, sei lá, o governador do estado, eu posso, ao invés de mandar, no caso, um filho meu para combater os manifestantes, eu poderia enviar a polícia, né? Eu poderia enviar mesmo um grupo armado e preservar meu filho. Essa seria a atitude natural de um pai. Então, eu não estou dizendo que não haja uma explicação mais coerente para justificar isso daí. Apenas o que eu estou querendo dizer é que é muito difícil para o ser humano, na nossa condição de moral natural, compreender como é que essa atitude de um pai seria uma prova de amor pela humanidade, por exemplo, né? Sendo que, uma vez que Deus, na sua condição de todo-poderoso, teria recursos suficientes para preservar o seu filho, que é uma criança inocente, basicamente, né? Jesus Cristo, de uma situação de extremo sofrimento. Claro que, se nós levarmos em consideração, digamos, se nós partirmos do princípio de que nós estamos lidando com uma realidade virtual, assim, Jesus, no caso, seria apenas um personagem com essa funcionalidade. É por isso que nos Vedas ele é chamado Avatar. Aí fica possível de entender, assim. Fica mais fácil de entender. Agora, quando nós partimos
da condição do ser humano sem a compreensão védica, ele só tem ele só tem a possibilidade de entender o mundo como sendo verdadeiro, como sendo real. E ele só tem a possibilidade de entender-se a si mesmo como dentro de um mundo verdadeiro, como dentro de um mundo real. Então ele não tem a alternativa de entender como sendo uma realidade virtual. Ele está limitado ao nível de compreensão em que ele consegue apenas enxergar como sendo uma realidade objetiva. Nesse sentido, ele vê Jesus dentro de uma realidade de um mundo real. E nesse sentido ele também tem que conjecturar que Deus o Pai teria colocado o Filho numa situação de extremo sofrimento, de extrema violência contra o seu próprio Filho. E isso, do ponto de vista do ser humano normal, sem a condição de entender a realidade no seu aspecto holográfico, ou no seu aspecto básico, limitado, tridimensional, de que estamos lidando com uma realidade objetiva, a consequência disso é que praticamente assim, impossível para o ser humano, de fato, assim, poeticamente até nós podemos falar assim, Deus amou o mundo, que deu o seu próprio Filho em sacrifício, poeticamente, mas em termos práticos, morais, é praticamente impossível você imaginar um pai fazendo isso com o próprio filho. Não é? É mais natural, por exemplo, um pai, numa condição em que ele pode decidir dar a própria vida e preservar o filho. Essa é a condição natural. Qualquer pai que tivesse essa opção de escolher entre a minha vida e a do meu filho, claro, dependeria também do tipo de filho, né? Mas vamos falar de um filho que você amasse muito, que fosse um filho nobre, com caráter, com pureza, com qualidades maravilhosas, digamos assim. Então, diante de uma situação dessa, qualquer pai natural jamais tomaria a decisão de sacrificar o filho e preservar a si mesmo. Isso seria uma espécie de egoísmo, de certa forma, né? É por isso que o que eu estou querendo dizer é que a ideia de uma realidade objetiva prejudica o entendimento, inclusive, da própria teologia apresentada na ideia de que Deus teria enviado. A ideia de que Deus enviou Jesus é completamente válida. O que não é válido é a ideia de que a realidade é objetiva e, portanto, Jesus, dentro desse contexto, transformaria a ideia de Deus num ser egoísta. Esse é o ponto. Não sei se você conseguiu pegar a sutileza da diferença que existe na forma de entender. Para isso, evidentemente, você teria que estar mais acostumado com a ideia de realidade virtual apresentada nos Vedas na categoria de Maya. E aí seria mais fácil para você entender o contexto de Jesus Cristo dentro dessa missão divina, em que ele realmente, sendo enviado por Deus, entra na realidade virtual, assume um avatar e, enfim, faz a missão e depois retorna para o ponto original. E mesmo quando Jesus, por exemplo, hoje em dia, existe técnicas neurológicas, como por exemplo a anestesia, ou hipnose, por exemplo, em que tem um filme, uma série interessante que chama-se Sem Limites. Está disponível na Netflix. Nessa série, é uma pílula que o pessoal toma, que ela é uma pílula tipo o espinafre do Popeye. É o mesmo conceito do espinafre do Popeye, né? O Popeye, no desenho animado, ele comia um espinafre enlatado, né? E aquilo dava superpoderes para o Popeye. Essa pílulazinha é uma versão moderna da ideia do Popeye, do espinafre do Popeye. Quem conhece o Popeye, os desenhos animados, né, sabe o que eu estou falando. Nessa pílula, ele superpotencializa o cérebro. E tem uma cena, em determinado momento, eu não me lembro qual parte, não vou saber agora dizer isso, informar diretamente, mas tem um momento em que há uma menina, uma protagonista, uma personagem do filme, sofre um ferimento, acho que é a bala, se eu não me engano. E ela está sentindo muitas dores, muitas dores. E ela toma essa pílula e durante o processo da reação química neurológica que a superpílula produz na reação no cérebro dela, ela então vê o próprio pai e o pai diz, olha só, que tal você aplicar
um sistema de controlar o sistema neurológico de forma que ele se desligue e é uma autoanestesia, você vai parar de sentir dor. E ela então, manipulando o próprio cérebro, desliga o mecanismo neurológico em que ela sente dor. E ela para de sentir dor. Então, esse mecanismo é possível. Alguém que fosse capaz, tivesse aí uma super pílula ou um super controle sobre o sistema neurológico, por exemplo, que fosse capaz de realizar auto-hipnose ao ponto de aplicar em si mesmo uma anestesia. Os dentistas fazem isso com pacientes, eles usam hipnose no lugar de anestesia, por exemplo. Não é? Alguns dentistas usam essa técnica de hipnose para fazer tratamentos com pessoas alérgicas à anestesia. E funciona. Faz o tratamento sem anestesia, a pessoa não sente nada, é hipnose. Então imagina alguém que pudesse se auto-hipnotizar e controlar o próprio sistema neurológico ao ponto de romper a conexão com os sentimentos de dor, por exemplo. Okay? Supomos que Jesus tivesse essa tecnologia com ele. De certa forma, todos os sofrimentos infligidos contra Jesus Cristo, ele pessoalmente não sentiria dor nenhuma. Mas, para que o drama se desse de maneira apropriada, ele então expressa os sentimentos de dor e aquilo, claro, afeta as pessoas porque elas podem se projetar na posição de Jesus e perceber como aquilo seria doloroso. Muito embora, o próprio Jesus não tivesse sentindo realmente dor. Ok? Porque ele simplesmente bastaria que tivesse a tecnologia, já que ele é um ser transcendental, divino e superpoderoso, ele não necessariamente precisaria sentir aquela dor. Ok? Ele poderia simplesmente se auto-hipnotizar e neutralizar o sistema neurológico, anestesiar os neurônios, e com isso ele poderia simplesmente atuar num drama como se estivesse sentindo dor, entretanto, sem necessariamente sentir a dor. Porque o objetivo não é sentir a dor. O objetivo é assim tocar o coração das pessoas pelo sacrifício que ele estaria fazendo. A dor não seria necessário. Não precisaria fazer parte do pacote, já que era um plano divino envolvido no contexto. Um teatro. Né? Bom, é isso, tá, pessoal? Agora, essa situação só seria possível dentro de um contexto de realidade virtual. Dentro de um contexto de uma realidade objetiva, aí já fica difícil, tá? Então essa é a minha explicação aí que eu quis dar sobre o primeiro vídeo. Agora, eu vou dar a explicação do fenômeno que leva o ser humano a chegar à conjecturação de que no reino de Deus ocorre uma rebelião, ocorre aí uma inveja, não é? No caso, a palavra Satã, em hebraico, você pode pesquisar na Wikipedia, a palavra Satã só significa apenas a oposição, ok? Só significa a posição contrária. Quer ver? Eu vou ler exatamente aqui, eu tenho aqui comigo, não é? Quando Adão e Eva, a história, no caso de Adão e Eva, não é? Quando ele entra, o Lúcifer caindo e transformado aí em um anjo caído, entra ali como carismático, não é? Ele entra e convence a Eva de comer a maçã. Na metáfora de Adão e Eva, né? Eu não estou encontrando aqui a palavra Satã para te dar a referência direta. Eu acabei de ler, acabei de conferir agora há pouco, mas é isso mesmo, tá? Se você for lá e pesquisar, eu queria te dar a referência exata para você pesquisar diretamente, mas aqui, tá aqui. Tá logo, a hora que você abre na Wikipedia, a palavra Paraíso Perdido. Você vai lá, coloca Paraíso Perdido. O autor desse poema chama-se John Milton. Ele nasceu aí na Inglaterra por volta do século XVII, não é? Ele era no ano de 1670, por aí. E ele era um ativista político e escritor. E ele foi então ministro de línguas estrangeiras na época dele. E ele escreveu um livro explicando a teoria
de Adão e Eva para o público. A ideia era uma doutrinação, na verdade, do governo inglês, que era de base cristã, sobre os povos conquistados. Então ele escreveu esse poema chamado Paraíso Perdido para explicar de uma maneira literária, de uma maneira assim, lúdica, ao público em geral, a ideia, o conceito da existência do mal. A ideia do livro todo é uma tentativa de explicar o mal, como é que o mal entra na humanidade. Ele chama-se John Milton, e o livro específico que trata do assunto do mal, escrito por Milton, chama-se O Paraíso Perdido. Então você abre aí na Wikipedia, Paraíso Perdido, vai logo aparecer ali a palavra Satã, ok? Tem algumas descrições a respeito do poema, do livro e tal, e aí logo você vai encontrar a palavra, depois de 9 dias de confusão, eles deliberaram sobre o que fazer, e Lúcifer, daí por diante, chamado Satanás, do hebraico Satã, que significa apenas adversário, ok? Então a palavra Satã significa apenas, somente adversário, não significa magia negra, não significa o mal em si, nada disso, só significa adversário. Então, a origem do mal seria a posição adversária de Lúcifer em relação a Deus, o que nós podemos interpretar como uma espécie de inveja de Deus, não é? Então, na verdade, a teoria felônica, ela tem a ver, ela é sobre a inveja que o ser, no caso original, Lúcifer, teria tido contra Deus. E o paraíso perdido seria justamente a expulsão dos anjos do reino de Deus por conta dessa atividade adversária, dessa posição adversária contra o próprio Deus, que teria gerado todo esse conflito. Eles teriam então sido eliminados do reino de Deus, enviados, e eles teriam conseguido entrar no planeta Terra, que é outro assunto que nós já falamos no primeiro vídeo, não é? E feito o que fizeram, e enfim, o mal teria entrado no mundo através de... Então, antes, o mal teria entrado no mundo material através de Satã, o adversário de Deus, ok? Mas o mal já estaria com Satã, e o mal teria tido origem não no planeta Terra ou no mundo material, mas teria tido origem no próprio reino de Deus, ao lado de Deus, com um dos seus mais queridos amigos, ou seja, Lúcifer. Isso significa que o mal ronda inclusive o próprio Deus, porque no caso dessa teoria do paraíso perdido, que inclui o conceito de inveja, o mal está ali dentro do próprio reino de Deus, criando um conflito dentro do próprio reino de Deus. Ou seja, nem o próprio Deus tem sossego do mal. Até o próprio Deus estaria sendo afetado pelo mal, porque ele teria criado os anjos para serem felizes junto com ele, mas alguma coisa saiu errado. Ou seja, o plano de Deus de ser feliz foi sabotado pelo próprio mal. Isso significa que nem Deus tem sossego contra o mal. Como é que pode, então, haver um paraíso perfeito quando nem o próprio Deus teria sossego contra essa influência do mal? E isso torna as coisas muito complicadas quando você está lidando com o conceito de Deus, no seu sentido mais puro do termo, em relação a um ser muito perfeito, a um reino perfeito, agradável, pleno de amor e bem-aventurança. E é claro que essa situação da inveja, que seria a semente de todo o mal, ela é um conflito que não se encaixa naturalmente dentro da concepção mais natural que nós temos de Deus, que é um ser perfeito, e os seus correlacionados, seres que convivem com ele no seu ambiente, seriam seres completamente puros de coração, cheios de amor, como é exatamente o próprio Deus, ok? Agora, eu vou, assim, finalizar o vídeo com uma ideia do vídeo, na verdade, que é justamente explicar de onde vem, de onde o ser humano tira essa intuição de explicar o mal dentro do mundo, partindo do princípio de que houve uma rebelião no reino de Deus. Veja bem, olha só. A questão é de fato biológica, né? Naquele vídeo
que eu, dentro da série, se você está acompanhando a série, claro, né? Aí atrás, lá atrás, nos primeiros blocos, tem um vídeo ali em que mostra a concepção, né? Como é que os espermatozoides saem todos correndo na direção do óvulo para conseguir chegar ali no óvulo e finalmente eclodir, né? Então é uma corrida. Quando o bebê vai se formando no útero, ele então encontra um abrigo seguro, porque primeiro o espermatozoide está adormecido no sêmen masculino, no corpo do homem. Está ali tranquilinho, como um bebezinho ali tranquilo. De repente ocorre aí uma confusão. Ninguém sabe de onde vem essa confusão. Ou seja, na hora da relação sexual, o homem fica excitado e transmite para a mulher os espermas, não é? Olha, o esperma que vai junto com o sêmen, por onde os espermatozoides conseguem navegar, né? E claro que o sangue no corpo esquenta, ocorre ali um processo de ebulição e o sêmen é ejetado então por transferência, né, para o útero da mulher. Quer dizer, aqueles espermatozoidezinhos que são todos bebezinhos ali, quietinhos, tranquilinhos, adormecidos ali, de repente são expulsos do primeiro paraíso. Já são expulsos. Aí começa uma loucura, uma corrida pela vida, um desespero. Como você viu lá no filme, é uma luta. É um desespero, porque só um vai sobreviver. De repente está todo mundo tranquilinho, adormecido, com todas as condições favoráveis para a sobreexistência, e de repente, expulsão do paraíso. Aí consegue finalmente encontrar o óvulo, e aí consegue a sobrevivência e novamente começa um paraíso, porque o útero da mãe é como um paraíso, é seguro, é um abrigo de proteção, então o bebê está ali dentro, crescendo, ele está feliz, até quando se tem uma gravidez saudável, normal, a mamãe está feliz, ela não está sentindo muitos problemas colaterais, canta para o bebê e se sente feliz, aquela sensação de amor, e tudo isso vai sendo transmitido, o bebê já vai conseguindo assimilar essa informação. E a mamãe canta musiquinhas dizendo que nós vamos ficar juntos para sempre, vamos ficar eternamente juntos, e o bebê vai registrando essas informações. Ele vai acreditando que é assim mesmo, que eles vão ficar juntos para sempre. Ele só não sabe que esse ficar juntos para sempre inclui uma etapa traumática, que é quando a própria mãe vai expulsar ele do útero também. Só que, veja bem, na primeira fase ele não entende nada disso, ele está assimilando o conceito de que vão ficar juntos para sempre, e o bebê acredita que o ficar juntos para sempre é ficar juntos para sempre ele no útero. E é o paraíso dele. Então ele está ali ouvindo toda essa situação agradável, de amor. De repente, até os 4, 5, 6 meses, tá tudo ok, mas a partir dos 7 meses já começa a ficar um incômodo, tanto para o bebê quanto para a mãe, porque o espaço no útero, que antes era grande, fica pequeno. O estômago é próximo, o estômago tem uma temperatura média de 40 graus, incomoda o bebê, que se sente incomodado. Então ele fica ali tentando se ajeitar. Antes tinha espaço para ele se movimentar livremente. Agora o espaço já é pequeno, ele está se sentindo apertado, angustiado e está muito quente lá dentro. E a mãe está angustiada, cansada, exausta, porque o bebê dentro do corpo é o equivalente de um parasitazinho. Ele está ali sugando, sugando, sugando todos os nutrientes da mãe, e a mãe tem que ter nutrientes para si e para um bebê, para um outro extra. Não é? Então a adaptação aí é um processo traumático para os dois. Para as duas pessoas. E após 7, 8 meses, essa relação de convivência já está entrando em crise. Aos 9 meses, a crise é praticamente absoluta. A mãe já não vê a hora de o bebê sair da barriga do útero e do ventre dela. E o bebê começa a perceber essa mudança emocional da parte da mãe. E, do ponto de vista do bebê, o entendimento vamos supor, se nós estivéssemos lá dentro do útero, acompanhando a dificuldade do bebê, ele começa a pensar da seguinte maneira: bom, antigamente eram a mil maravilhas. A mamãe dizia que nós ficaríamos juntos para sempre e que era uma vida feliz e tal, e agora de repente ela me coloca nesse quartinho aqui apertado e ainda assim fica reclamando de mim, querendo que eu vá embora de casa. Quer dizer,
a situação, do ponto de vista do bebê, é uma expulsão do paraíso. Então, essa sensação de estar sendo expulso duas vezes, primeiro do homem para a mulher, depois da mulher para fora, são dois traumas que são registrados no processo ali, nas bases do registro de DNA ou genético ou registros de memória, né, de memórias ancestrais ou de memórias primitivas, digamos, daquele ser que está para nascer. Bom, finalmente chega o momento do nascimento. O bebê, então, é finalmente expulso do paraíso. E essa expulsão do paraíso é traumática para o bebê. Inclusive na psicologia se sabe muito bem disso, que esse trauma do nascimento é de tal maneira, afeta de tal maneira o ser humano que nasce, o ser humaninho ali, o bebê, que se a família ao redor, pai, mãe, família, se eles estiverem estáveis, se eles tiverem uma convivência harmoniosa de amor, o bebê supera o trauma da expulsão do paraíso. Se não, se o bebê encontra uma família desorganizada, o que acontece? O registro traumático da expulsão fica registrado. E ele reaparece na adolescência. E na adolescência, o ser humano, ele devolve para a mãe ou para a família esse princípio de expulsão, expulsando os pais, ou seja, se rebelando contra os pais. Né? Esse é o princípio da rebeldia do adolescente, é justamente o retorno da sensação de trauma, de expulsão, de traição. Na verdade, o sentimento é de uma traição, na verdade. O bebê registra um sentimento de traição. Por quê? A mamãe, o tempo todo, falando que a relação ia ser eterna. E de repente ela o trai, o expulsando daquele lugar carinhoso, agradável, amoroso. No registro primitivo do bebê, fica caracterizado como uma traição. E essa traição, esse ser humaninho devolve para o traidor, que seria no caso a própria mãe, na adolescência, que é a chamada fase aborrecência, ou seja, a rebeldia, que é quando o ser humano está aí querendo entender de onde vem as irritações, as revoltas, a confusão emocional que ele tem, sem saber desse processo original, devolve para a própria família o sentimento de traição, traindo a própria família, ou seja, traindo o amor da própria família, que está ali tentando também sobreviver ao caos. Como eu disse, se a família estiver bem organizada emocionalmente, o ser humano que está ali supera o trauma da expulsão, da traição, e consegue conviver, e na adolescência não vai ter esse problema. Agora, pelo menos a chance de não ter esse problema é alta. Entretanto, se não for superado nos primeiros 2 anos do nascimento do bebê, na adolescência o assunto volta para ser negociado na família novamente. Bom, veja bem, agora coloca esse processo em termos de humanidade. O ser humano, ele está nascendo e crescendo e crescendo. Ele passa aí 10 mil anos, que é o equivalente, ou 15 mil anos, digamos, que é o equivalente da adolescência do ser humano, da adolescência da humanidade, vamos colocar assim, em termos conscientes, porque antes desse período, historicamente, dentro do processo histórico que nós temos arquivado em arqueologia, nós vemos que o ser humano, pelo menos o ser humano de modo geral, tirando ali aquela região de onde o conhecimento védico floresceu, ele tem aí um comportamento bastante primitivo, praticamente aborígene, e ele não consegue conjecturar muito a questão da realidade em termos abstratos. O que ele faz, ele vai vivendo, vai sobrevivendo. Quando ele consegue se manter, sobreviver, sem necessariamente ter que lutar constantemente, sair todos os dias para a caça, ele começa a filosofar, a pensar, a raciocinar. E quando ele então começa a pensar na situação do ser humano dentro da Terra, esse impulso biológico da sensação, da intuição de estar sendo expulso do paraíso, volta em termos intelectuais, em termos da conjecturação da própria existência. E aí, sem evidentemente notar esse fenômeno, o ser humano transmite para suas ideias escritas ou nas suas elaborações metafóricas a ideia de expulsão do paraíso. E claro, os personagens
são montados a partir dessa intuição biológica de expulsão de paraíso. E isso vai sendo alimentado e vai sendo refinado ao ponto de chegar, chegar a ser representado pela metáfora do Lúcifer caindo aí do mundo material, do mundo espiritual. E esse livro, O Paraíso Perdido, escrito por John Milton, que você pode... É um livro interessante, bem complicado de ler, mas é interessante. A ideia é interessante e você pode explorar se quiser. Mas essa explicação que eu estou dando para você é uma explicação psicológica e biológica, da motivação psicológica e biológica no ser humano produz um conceito de realidade baseado, ou seja, condicionado por esses efeitos psicológicos e biológicos. E aí ele transfere isso para a metafísica, na hora de explicar, ou na tentativa de entender a questão do mal e como ele está inserido nesse contexto. O melhor que o ser humano, sem os recursos, vamos falar, védicos, para entender a realidade como sendo virtual, evidentemente que eles não tinham esse recurso na época, até 50 anos a gente não poderia nem falar sobre esse assunto de conceito de realidade virtual, para entender os Vedas, o conceito de ilusão. Inclusive não era tão simples assim, agora ficou mais simples por conta do avanço da física quântica, mas a ideia de conceito de realidade virtual estava completamente fora do alcance deles e, portanto, eles só puderam fazer uma análise de realidade partindo do princípio de que a observação era real. E nesse sentido, o conceito de paraíso perdido se manifesta aí no universo intelectual do ser humano, na sua tentativa sincera de dar uma explicação para a presença do mal dentro da sua experiência direta de vida. Ok, pessoal? Então, esse é a observação que eu faço, é a alternativa para que você possa compreender aí de onde vem a intuição do ser humano de afirmar aí que o reino de Deus teria sido aí invadido pelo mal e o mal teria aparecido dentro do contexto do reino de Deus, o que não confere exatamente com o reino de Deus quando nós pensamos em termos de um ser perfeito, puro e completamente transcendental, cheio de amor. Num ambiente assim, o mal não poderia aparecer de forma alguma, já que o mal não faz parte do reino de Deus. Inclusive, o mal seria, para uma metáfora, para finalizar realmente o vídeo agora, o mal seria como uma gota d'água e o reino de Deus como o sol. Imagine o que acontece com uma gota d'água quando se aproxima do sol. Não tem a menor chance. Da mesma forma, o reino de Deus, o coração de Deus, o reino de Deus é semelhante ao sol e o mal é semelhante a uma gota d'água. As chances de uma gota d'água se manifestar dentro do sol é muito rara. É muito rara. Então, o mal, estando presente dentro do reino de Deus,